povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Para entender o mundo em que vivemos, devemos entender o símbolo que nos rodeia. Este mundo é governado por símbolos. Símbolos são um método de comunicar uma ideia sem ter que falar uma palavra. Hoje os símbolos são colocados em todos os lugares sem que saibamos o que eles significam ou quem eles representam. É que quanto mais vemos esses símbolos e não os entendemos ou colocamos um sentimento de ignorância neles que nos diz que são inofensivos, ou até mesmo às vezes bons, às vezes pode ser iniciado nas religiões ocultas e misteriosas que são realmente contrárias à nossa moral e crenças que poderiam ter sido profundas demais para começar. Então deixe-me desviar um pouco de Varonil Hall, um filósofo e ocultista maçom do rito escocês de grau 33, que dizia isso sobre simbolismo em seu livro. Os ensinamentos secretos de todas as idades estavam em 1928. O simbolismo é a linguagem dos mistérios pelos símbolos que os homens já procuraram comunicar entre si, aqueles pensamentos que transcendem as limitações da linguagem, e uma única figura que um símbolo pode revelar e ocultar. Pois para os sábios o assunto do símbolo é óbvio, enquanto para os ignorantes a figura permanece inescrutável. Portanto, quem procura desvendar a doutrina secreta da antiguidade deve procurar por essa doutrina, não nas páginas abertas dos livros que podem cair nas mãos dos indignos, mas no local em que estava originalmente escondida, ainda muito profunda. Você entendeu o que ele estava dizendo? Embora resumindo, ele basicamente diz que os símbolos são óbvios para aqueles que conheçam o significado deles e o ignorante permanece impossível de entender ou interpretar. E é por isso que este vídeo é tão importante. Quando você começa a estudar e investigar a história das sociedades secretas, as religiões misteriosas, as civilizações pagãs ocultas e antigas, que você começa a entender o quão verdadeiro e profundo é. Na verdade, essa citação é para entender os símbolos. Precisamos desenterrar sua origem e muitos deles são frequentemente mistérios profundamente ocultos e escuros. Se permanecermos ignorantes para eles, podemos ficar seriamente enganados. Se você entender o que está vendo, é muito fácil entender por que e como o mundo é tão perverso e quão longe nos movemos em direção à escuridão. Coisas que eram feitas em segredo agora são feitas pelas massas. É um sinal para eles de que o mundo está pronto para aceitar onde planejam em segredo há séculos. Este vídeo não é apenas mais um vídeo mostrando esgotamentos usando gestos satânicos. O objetivo deste vídeo e o objetivo de todos os meus vídeos do canal é educá-lo sobre o que você está vendo e o que isso significa para que, através do conhecimento, possamos diminuir o efeito que esses símbolos exercem sobre nós, nossos filhos, nossa família e nossos amigos. O conhecimento é poder e é por isso que a elite, há muito tempo, fez isso sua missão de remover nosso poder, de reduzir nosso conhecimento a zero, para que este vídeo cubra símbolos. Esta é apenas a introdução. Existem muitos símbolos, portanto, ensinarei mais em vídeos futuros. A primeira parte sobre o simbolismo que eu e que você precisa para se comunicar é que não é possível alterar o significado de um símbolo, se um símbolo foi criado originalmente para retratar ou comunicar uma mensagem específica. Não importa o que você decidir que deseja usá-lo, pois ainda significa que ele sempre foi feito. Para mim, a única coisa que isso significa para você é que você está usando e representando algo que você não entende completamente. É muito possível que você esteja promovendo a representação e ou comunicação de algo totalmente contra o que você realmente acredita. Vamos usar um exemplo. Vamos pegar esse símbolo. Este é um pentagrama. Começamos com isso porque é um símbolo facilmente reconhecível e, na maioria das vezes, muitas pessoas sabem que é satânico. Agora, você não pode simplesmente pegar esse símbolo e dizer que está fazendo com que ele represente Elsa. Agora, em seu coração, você pode realmente acreditar que é verdade, que está fazendo uma coisa boa, pegando mal e recuperando-o. Mas enquanto transmite esse símbolo com um coração puro, todos sabem o que é o símbolo. Realmente significa ver Satanás. A única pessoa enganada seria você e quem foi influenciado por você. Entenda que você não pode mudar o significado de um símbolo, não importa quão nobres sejam suas intenções. A segunda parte que preciso comunicar é apenas porque você vê alguém usar esses símbolos não significa que a alma de foi vendida. Agora estão definitivamente enganadas e não vamos nem brincar com isso, mas nem todo mundo vendeu a alma. Muitos estão apenas confusos e não têm conhecimento suficiente, mas confiam que são a maioria de pessoas no centro das atenções que usam esses símbolos e, de fato, estão com as almas vendidas. Do jeito que você entende a diferença,
é analisá-las completamente e não apenas por uma imagem. Mas por favor, entenda se elas são adotadas pelo mundo ou se têm um emprego que terão ser visto ou percebido por muitos e eles usam esses símbolos para não mencionar que estão se associando a outros vendidos conhecidos. É uma alta probabilidade de que eles já tenham vendidos de alguma forma, assim como esses níveis para esse entendimento, e é por isso que, se você entende os símbolos completamente e entende a dinâmica do submundo, é fácil entender as lotações esgotadas desde o último ponto enganado, que o último ponto é entender que o simbolismo é tão perigoso não principalmente por causa de nossas mentes conscientes, mas de nossas mentes subconscientes. Isso é uma parte do nosso cérebro que não somos treinados para proteger, mas se você entender o que está vendo, seu subconsciente será treinado para saber que você está apenas vendo e se deparando com o mal de maneira consistente. Deixe-me explicar um pouco mais profundamente. Nossas mentes conscientes, que está sempre ocupado tentando entender de forma significativa tudo o que vemos e ouvimos, é limitado ao quanto ele pode processar de maneira semelhante a um computador. Se você der muito para processar de uma só vez, pode sobrecarregar, mas nossa mente subconsciente está constantemente coletando e armazena todas as informações, especialmente as que nossa mente consciente é incapaz de processar imediatamente. É por isso que as pessoas que entendem isso especificamente, como atingir nosso subconsciente, é por isso que as agências de publicidade contratam psicólogos. A psicologia é o estudo da mente e eles precisam entender como a mente funciona para manipulá-la para fazer o que estão promovendo. Você já ouviu uma música algumas vezes e depois tudo de repente conhecia a letra sem nunca treinar sua mente para realmente conhecer a letra, que é seu subconsciente, aprendendo coisas sem que você realmente se treine para fazê-lo, de modo que o simbolismo ataca nossas mentes conscientes, bem como nossas mentes subconscientes, e é assim que as mensagens subliminares passam. A definição de subliminar está abaixo do limiar de sensação ou consciência percebida, ou afetando a mente de alguém sem que ela esteja ciente disso. As mensagens subliminares são projetadas especificamente para influenciar nossos processos e comportamentos mentais. É por isso que eles são usados para que mais você veja esses símbolos ao longo dos dias, semanas, meses e anos. Você recebe uma mensagem de que está vendo o tempo todo, mas não para saber claramente o que está acontecendo ou o que realmente está sendo comunicado. Você vê Will Smith explicando isso no filme Golpe Duplo, e é The Little Blind Mouse. Movies today. Hoje, os filmes sempre parecem comunicar o que eles estão fazendo. A maioria de nós não está prestando atenção suficiente. Então todos esses pontos sobre símbolos precisam ser entendidos agora. Eu gostaria que eles estivessem tentando transmitir subliminarmente sinais e mensagens que promoviam a justiça, mas eles na verdade estão fazendo o oposto, e os efeitos do que estão fazendo podem ser vistos diretamente ao revisar a mudança em nossos costumes e valores ao longo do tempo. Ao longo do tempo você vê esses símbolos cada vez mais em abundância, enquanto, ao longo do tempo, também vê nossa moral ter sido mudando e mudando, e eu não estou colocando a culpa em 100% em simbolismo, mas quando eu vejo alguém que diz que ama e ao segura uma placa que diz que eu amo Lúcifer, há um problema e precisa ser abordado. Nossa sociedade é mudada por nossa moral e crenças. Nossa moral e crenças são influenciadas pelo que assistimos, lemos e ouvimos,
O que é aceitável em nossa sociedade hoje em dia era completamente inaceitável nem 50 ou 60 anos atrás. Isso é ótimo e devido ao que nos foi transmitido ao longo do tempo, tivemos um declínio muito sutil, mas definitivamente estável, em nossos padrões de aceitação em relação a coisas como violência sexual, blasfêmia, linguagem, e por assim vai. E isso é tudo por causa do que foi apresentado pela mídia em massa. Como filmes musicais, videogames, esportes na televisão, etc. Nos tornamos completamente insensíveis às coisas que nossa geração de avós, como maioria considerada completamente inadequada para consumo em massa, deve entender. A elite global dos membros dessas sociedades secretas e das pessoas do ocultismo que estão trabalhando para uma agenda específica, é obcecada por simbolismo e numerologia. Uma das estratégias preferidas da elite global é deixar os planos para seus planos à vista de todos. Eles nos dizem o que estão planejando e para onde o mundo está indo, mas também sabem que a maioria não está prestando atenção. Pense nisso. Olhe para os filmes que falam sobre o futuro. A maioria dos filmes sobre o futuro retrata alguns planos do governo global ou catástrofe global. De todas essas mensagens no simbolismo, somos constantemente lembrados por esses ocultistas satanistas e maçons dos Illuminati ou, no entanto, você deseja classificá-los como um todo de que estamos aceitando o sistema deles e que eles estão no controle dos símbolos, lealdade da pessoa que exibe o símbolo ou simplesmente saber de quem é a agenda da qual faz parte. Agora que todas as informações preliminares foram fornecidas, agora posso começar a explicar esses símbolos. Se houver algo sobre simbolismo que você ainda não entende e não símbolo diretamente, mas por que eles são tão importantes ou perigosos? Se você deixar sua pergunta nos comentários, talvez eu possa abordá-la em vídeos futuros, mas acho que você tem pelo menos uma base em simbolismo no momento. A melhor coisa que você pode fazer é ter conhecimento. E se você ainda está assistindo, é isso que eu tentarei fornecer. Vamos começar o olho que tudo vê, descobrindo o símbolo, porque isso é algo que é provavelmente jogado em você em todos os lugares e, embora muitos de nós reconheçamos, quantos realmente podem dizer que realmente entendem o que é isso? Está na parte de trás da nossa nota de dólar. Vemos artistas nas principais estrelas constantemente exibindo. Mas novamente, de onde vem e o que faz, significa que é comunicado de formas diferentes. Às vezes é um olho dentro de uma pirâmide, assim como o que está na nota de dólar do que eles chamam de grande selo dos Estados Unidos. Também é apresentado apenas como um olho por si só. É um olho e as pessoas mostram isso de muitas maneiras. Quero dizer, olhe para o jogo Mario do meu filho no iPad, eles o dão em todos os lugares. Também é referido como seu terceiro olho. É simbolizado de várias maneiras diferentes, mas, na raiz, significa uma coisa. Em breve resumo, é apenas uma representação de Lúcifer. É o olho de Lúcifer. Quando você vê isso, simplesmente representa Lúcifer. Mas aqui está mais informações básicas que devem referir-se a Deus vigiando apenas a humanidade, não é o Deus de Israel. Também é referência alojado no olho da providência. O olho em si é um símbolo poderoso que remonta às raízes antigas do Egito, também conhecido como olho de Horus. Se você já viu parte da minha história da série religiosa, saberá exatamente quem é o olho de Horus. Frequentemente visto com uma sobrancelha acima, representa a suposta visão atual do deus do sol, Horus. Também representa a sabedoria secreta ou oculta. Isso foi pintado nas laterais dos caixões funerários egípcios e esperança de que isso permitiria ao cadáver ver seu caminho através da jornada da vida após a morte. O próprio olho é frequentemente associado à ideia de luz e espírito. É frequentemente referido como o espelho da alma. O olho está representando Deus dentro como terceiro olho. Por exemplo, o terceiro olho significa o eu superior da parte da consciência do homem, que é livre da águia, pode guiá-lo e direcioná-lo. Nossos outros dois olhos primários são usados para uma visão externa, enquanto o terceiro olho no centro é o olho da sabedoria que supostamente dirige sua visão interna. É por isso que você sempre vê Buda com esse terceiro olho, onde ouve outras pessoas falando sobre abrir o terceiro olho. O olho que tudo vê na maçonaria é mostrado no triângulo com raios de luz que emanam da tampa inferior, que o dicionário maçônico diz que é um símbolo importante do Supremo, sendo o sinal de onisciência na maçonaria. Ele representa o grande arquiteto do universo. Então vemos o símbolo usado de muitas maneiras diferentes, mas todas muito semelhantes no âmago, e na base do que você está vendo é realmente Lúcifer.
A qualquer momento você vê esta referência a um olho que eles estão fazendo referência a Lúcifer, e é por isso que todos os significados do símbolo estão todos alinhados com o conhecimento espiritual do bem e do mal que a serpente prometeu a Eva se ela desobedecesse a Elohim. Esse conhecimento inclui o conhecimento de que Satanás é Deus deste mundo que recompensa aqueles que o servem e o adoram. Entenda que, sempre que você vê este olho, representa Lúcifer e seu falso conhecimento. Diz que eles estão abrindo seu terceiro olho. Está realmente explorando o conhecimento de Lúcifer quando você vê as estrelas e os atores fazendo o símbolo de um olho. Os mestres resumem isso como representando que eles são parte dos Illuminati. O que eles realmente representam é sua lealdade a Lúcifer. Então sempre que você vê o símbolo em todas ou em diferentes formas, vê uma representação de Lúcifer, e é por isso que o símbolo é visto em todos os lugares. Você precisa entender isso e ensinar aos seus filhos. Esse símbolo também não afeta o meu filho mais novo, porque ele vê em todos os lugares e aponta que reconhece o mal e não está tolerando Lúcifer. Como tentei explicar na longa introdução, não é que você estará adorando Lúcifer, mas sim que está ganhando tolerância por ele, e também que você está sendo preparado para a chegada dele em cena. Não se trata de uma sociedade secreta como os Illuminati. Eles estão preparando o mundo para Satanás, e quanto mais você vê o símbolo e obtém tolerância disso, você está ganhando tolerância e aceitação dele. Se você abrir o terceiro olho no qual permitiu um demônio, ele precisa removê-lo. É isso que o símbolo significa. Agora, a mão com chifres ou é o diabo. Este símbolo está cheio de decepções porque ao longo do tempo foi usado para muitas coisas diferentes. As pessoas pensaram que era um símbolo do rock and roll ou era um cientista que protegia o mal-olhado. Tem muitos nomes diferentes, mas o que ele representa é novamente muito simples, e Anton LaVey, ele chama isso de sinal da maldição e saudar Satã. Sabendo que você pode estar usando um sinal ou ter tolerância a um sinal que o fundador da igreja de Satanás usa tão bem quanto você pode precisar de mais a compreensão do que este vídeo pode fornecer. Este símbolo é usado de algumas maneiras diferentes. O gesto com a mão é mostrado assim com o polegar para dentro e assim com o polegar para fora. A maioria das pessoas gosta de dizer que esse sinal significa que eu te amo em linguagem gestual. Agora você descobrirá que Helen Keller era satanista e um teosofista. Isso é facilmente comprovado ao ler em nossos livros que ela era uma autora. Um de seus livros, originalmente chamado Minha Religião, publicado em 1927, mais tarde foi revisado em 1994 e chamado de Luz na Minha Religião. A escuridão é lida neste livro, e você pode ver que as suas crenças são guiadas por Satanás e não por Elohim, espalhando essa luz falsa. De qualquer maneira, esse sinal não é uma cifra eu te amo, mas, na verdade, o sinal de eu te amo, dizendo que esse sinal se chama mão chifrada e acredita-se que seja a representação da cabra lanosa de Mendes ou Baphomet, é sinônimo de Satanás ou Lúcifer. Isso é feito de 3 maneiras. Com a mão, esse tipo é para a mão direita. Nesse gesto, o polegar deve ser mantido sob a dedos do meio e do anel cerrados. Esta mão significa o deus chifre da bruxaria. Novamente, este é Satanás. O segundo tipo de gesto é para a mão esquerda. Nesse caso, o polegar deve ser mantido no meio e os dedos do anel. O sinal geralmente é usado para amaldiçoar alguém, apontando diretamente para a pessoa. Isso é o que Anton LaVey referiu como sinal da maldição. Então, a maneira de eu te amo ou rock and roll, esses sinais são usados de muitas maneiras diferentes, mas novamente, como o olho que tudo vê, tudo é uma referência a Lúcifer. De uma maneira, se apontada para você literalmente, pode significar que alguém está tentando amaldiçoar você. As outras 2 maneiras são em referência à lealdade a Satanás. Este é um símbolo que muitos querem ignorar o significado subjacente e fácil representar o que eles queriam, porque, com o tempo, ele tem muitos significados diferentes. Eles têm esse sinal mostrado por muitas pessoas, e porque você acha que isso pode significar coisas diferentes que você pode dar à pessoa que usa o sinal no passado e diga que eles devem significar isso de uma maneira boa. Deixe-me explicar que não há boas maneiras de mostrar esse sinal. 100% é referência a Satã. Se você o estiver usando e acha que significa algo diferente para você, você foi enganado por um símbolo satânico com muitos nomes diferentes. Eu tenho os nomes listados no meu site. Você precisa estar ciente de que pode se dizer muito mais sobre isso, porque é muito usado. Mas se você reconhecer as 3 maneiras que ele usou com a mão, e toda vez do que ouvir você vê uma representação de Lúcifer, você está consciente do que isso significa, e estamos derrubando seu poder contra a sociedade, um por um. Portanto, na conclusão desta parte, você realmente entendeu o simbolismo e por que e como é usado.
mas também aprendeu sobre dois dos sinais mais usados que literalmente fazem referência a Satanás. Sempre que você vê esses símbolos usados, mesmo que você queira dar à pessoa que exibe o símbolo o benefício da dúvida, observe que o símbolo significa Lúcifer e você não pode dar ao luxo de ver que eu quero que você tenha nenhuma tolerância para Lúcifer e, em vez de ser desensibilizado por sua influência, você deve agora ser sensível a isso quando vir uma representação de Lúcifer por toda parte e depois ver tantas influências promovendo-o. É muito fácil, veja até que ponto o mundo realmente chegou às trevas. Você precisa ter conhecimento do que está acontecendo e ser salvo pelo sangue de Elsa para realmente lutar as batalhas espirituais que esses símbolos estão provocando. Se você abrir o terceiro olho por acidente consciente ou inconscientemente, você precisa repreendê-lo em nome de Elsa e fechar a porta espiritual para fins de tempo. Apenas cobri esses dois símbolos, mas cobrirei muito mais em outros vídeos. Meu único objetivo é educá-lo e dar-lhe poder. Você faz com que a decisão seja sua, mas espero que você a use para servir a Yahweh e dedique sua vida a ele. Quanto mais mal vê o mundo, mais convicção terá para não se deixar influenciar.